Voltando com o cenário político, nesta quarta-feira, a gente está entrevistando o capitão Stevenson, candidato ao governo do estado pelo partido Podemos. É a segunda entrevista da nossa rodada com os candidatos ao governo. A gente já trouxe a candidata Clorisa Linhares e lembrando que você também pode participar através das nossas redes sociais com perguntas, viu, gente? E facilita também, se identifica, fala sua cidade ou seu bairro aqui de Mossoró, e se identifica e faz uma pergunta. Críticas, elogios, a gente deixa para as redes sociais do candidato. Vonúvio. Carol, vamos dar sequência aqui à nossa entrevista com o capitão Stevenson, que é candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Candidato, o senhor fala, inclusive no plano de governo, com relação à transparência, no plano de governo que o senhor apresentou junto à Justiça Eleitoral. O que é que o senhor avalia que está errado? O que é que o senhor pode fazer diferente com relação à transparência no governo do estado? Qualquer um que entrar agora no site do governo estadual e buscar qualquer informação é bem complexo, é bem difícil. A transparência ativa não existe nesse governo. Ninguém consegue acompanhar, entendeu? Os gastos públicos. Ninguém consegue ver e enxergar uma contratação de uma empresa até o término dela. Não dá para acompanhar, de fato, como é que se gasta o dinheiro público. Eu preciso só voltar aqui, Vanúvio, sobre essa questão de ter medo de ganhar ou se não de se candidatar. Quem deve estar com medo de perder é quem tem um monte de político para alimentar. Quem tem uma estrutura partidária para dar cargos públicos. Isso aí deve estar com medo mesmo, que está gastando fortunas, entendeu? E não tem coragem de botar os pés aqui. Só vem de 4 em 4 anos para prometer coisa a vocês. Isso aí sim que deveria ter cuidado. Quem está junto com todo mundo está morrendo de medo da população porque está de saco cheio disso aí. Transparência dentro do nosso plano de governo, dentro das nossas metas para ser alcançada, a gente vai enxugar o número de secretarias, vai reduzir a 14, vai dar um outro formato à PGE, unificando toda a sua jurisprudência para evitar a dubiedade de informação ou senão de decisões jurídicas. Isso atrasa, principalmente para a parte empreendedora, para quem quer investir no nosso estado, e a PGE vai servir não só o governador, mas como os secretariados, evitando qualquer tipo de desvio dentro de contratações em suas secretarias. Tem uma central de compras. Central de compras. Tudo que o estado for comprar e for adquirir, também renegociar, que tem dívidas aí para ser renegociada com pessoas que fornecem ao estado, até mesmo serviços ou produtos, entendeu? Essa central de compras vai ser acompanhada, isso aí parte de interesse do governador. Não é interesse de secretário ou de quem está embaixo, é de quem está acima. O interesse de abrir uma secretaria de compliance com pessoas especialistas em combate à corrupção. Ter a primeira legislação estadual em combate à corrupção. Gente, isso não é só fala não, isso é prática. Agora, isso tem que partir do 01, isso tem que partir do comandante, isso tem que partir do governador. E segue. Os secretários, dentro dessa reformulação de secretarias, vão ter metas, Vanúvio, a ser atingida. O serviço público não tem meta para nada. Tem meta só para ter esculhambação e corrupção mesmo. Ninguém tem meta nos escalões para ser atingida. Na saúde, qual é a meta? Hoje tem tantas cirurgias para ser feitas, atendimentos, reconstrução de hospitais, compra de produtos que muitas vezes perde validade ou senão são desperdiçados. Por quê? Por ingerência. E a saúde pública, todo o resultado dela é de uma incompetência de ingerência. Eu estou citando só dentro das secretarias, já que o senhor falou de transparência. O senhor também fala, no seu plano de governo, da reestruturação das secretarias, né? Uma redistribuição de suas competências. De que maneira isso deve acontecer? Porque hoje, Carol, existe 18, fora as autarquias, fora as empresas públicas, fora as fundações, e tem secretarias que só servem, infelizmente, para empregar os apoiadores, os familiares dos apoiadores. Infelizmente. São secretarias que muitas vezes têm a mesma função e nem se comunicam. Reduzir não é só economicidade, não. Reduzir não é só enxugar a máquina pública para ter mais rendimento, não. É para tornar ela mais eficiente, muito mais leve, mais ágil. E junto com essa reforma administrativa, Carol, que poucos candidatos têm coragem de fazer, porque vai cortar a chupeta de quem está apoiando, a chupeta que eu falo é a tetinha. Falar de uma linguagem bem tranquila para a senhora me entender e o senhor me entender. Porque tem muita gente dependendo do serviço público, entendeu? Mas não é aquele que vai prestar bom serviço para a senhora, não. É aquele que depende mesmo porque está ali, ó, fazendo campanha por outro. Dentro dessa reforma administrativa tem que ter uma reforma legislativa.
A nossa legislação, além de confusa, além de arcaica, além de não resolutiva, afasta também investimentos, dificulta até para o servidor no fato da burocracia, falta de tecnologia dentro do serviço público é outro problema. Trazer o funcionário público para que ele acompanhe essas mudanças é uma prioridade para que o nosso Estado sirva bem à população, que atrai até mesmo o desenvolvimento. E não adianta nada fazer isso tudo e continuar a velha reclamação do empreendedor. Burocracia, insegurança jurídica, não dá para investir no Estado que não tem a mínima visão de crescimento. Dentro de secretarias como tecnologia, inovação, desenvolvimento, turismo, os recursos serem desse tamanho, quando é pouco, são mal aplicados ou gasta de forma errada. Se devolve recurso. Gente, eu estou vendo a hora a gente perder o recurso do Tarcísio Maia. Estou vendo a hora como perdeu lá no Valfredo Gugel. Eu quero que a governadora me desminta, eu quero que ela diga que eu sou mentiroso, se ela não me disser que perdeu 10 milhões de reais aproximadamente lá do Valfredo Gugel, que serviria para reformar o pronto-socorro e melhorar aquele hospital. Eu quero que ela diga assim, está mentindo, Chips, que eu mostro para ela onde é que está. O dinheiro que perdeu de bancada federal de 2019. Como solucionar as deficiências do Hospital Tarcísio Maia como governador? Gente, Tarcísio Maia, primeiro que sétima região, segunda região. Sétima região é Natal, o Valfredo Gugel. São 8 regiões de hospitais regionais, com 27 ao todo. Hospitais com pouca resolutividade, que está espalhado pelo Rio Grande do Norte. Baixa resolutividade é se o cara tiver hoje um AVC, um problema cardíaco, um trauma e um acidente de trânsito pelas ruas esburacadas que a gente vive no nosso Rio Grande do Norte, ele vai para onde? Ele vai para o regional? Não. Ele vem para o Tarcísio Maia ou vai para Natal, se ele tiver algumas especialidades como essa. Melhorar o Tarcísio Maia, eu já enviei recurso para melhorar a estrutura dele. Dentro da estrutura dele, que pode ser melhorada, redimensionar o efetivo, os profissionais da saúde. Pode ser que está tendo gente demais em hospitais regionais que não tenha tanta demanda e hospitais que têm tanta demanda como Valfredo Gugel e Tarcísio Maia não tenha a mesma quantidade de enfermeiros, de médicos, de profissionais para atender. Porque, pasme, aquelas macas que ficam nos corredores, excepcionalmente por portaria do Ministério da Saúde, deveria ser contado como leito. Excepcionalmente. A palavra excepcional é, aconteceu uma tragédia e está sendo ocupado pelos corredores, os pacientes, está ali dando medicamento, está sendo atendido ali muitas vezes por um médico ou um enfermeiro dentro do corredor, e isso contabiliza nos custos do hospital. Isso excepcionalmente seria um custo como um leito. Mas esse excepcional, gente, são 20, são 30 anos. 30 anos que acontece a mesma coisa. O Estado não tem competência, Carol, dentro da Secretaria de Saúde, de fazer uma homologação de habilitação das especialidades que tem. Então, o governo do Rio Grande do Norte gasta muito quando deveria ter faturamento, ou se não a cobrança, o ressarcimento, pelo governo federal, de especialidades que ela não está cobrando, porque não é organizado. Estado desorganizado, sem gestão, não tem a mínima noção do que faz, só sabe prometer. O senhor citou aí os hospitais regionais, né? E são alguns espalhados aqui pelo Estado. Como é que o senhor pretende agir diante destes hospitais que, por vezes, eles não têm a resolutividade? Baixa resolutividade, são baixa qualidade, o equipamento é obsoleto, muitas vezes a estrutura também está obsoleta, precisa passar por uma reestruturação. Como resolver isso? Fácil. Não existe municípios que precisam dele? Não existe? Qual é a função do município pela Constituição? Atenção básica? Deveria fazer cirurgias eletivas, essas que a gente destinou dinheiro para cá, para Mossoró, 3 milhões, quase 4 milhões, 3 milhões e meio, que a gente destinou para cá para fazer cirurgias eletivas pelo município. O município daqui faz cirurgia onde? Não faz na rede privada? Não sei. Aí você diz o seguinte, junta-se o município, o Estado, que já gasta para manter esses hospitais, que também não tem essa resolutividade toda, vamos fazer um consórcio, município. É de interesse seu. Que você atue na atenção básica. O que é atenção básica para a população? É que você tenha acesso a remédio, a farmácia básica, que o Estado não repassa para os municípios. É que você tenha atenção básica para evitar que você chegue no terminal, que é um leito de UTI. Que você não passe por um problema de AVC, problema cardíaco, problema vascular, que você não chegue a essa situação que poderia ter sido medicada com profilaxia, ou é medicação, ou um tratamento. Então, regional, de tal lugar, municípios tais, vamos fazer o seguinte, sobre a gerência do Estado, vamos fazer um consórcio,
dividir os custos para que você cumpra a sua missão dentro da atenção básica, cirurgias eletivas, aquela vesícula, apendicite, hérnia, as cirurgias pequenas que deveria estar sendo feita, que a gente espera por 5, 6 anos. Ah, o prefeito não quer. O prefeito disse que não vai querer, não. Tá ok. Então, eu vou avisar a população que os municípios não querem, não tem condições de a gente ficar com um hospital sem eficiência. Agora, são 8 regiões, eu não já separei Tarcísio Maia e Valfredo Gugel, que tem que passar por uma ampliação de leitos, centros cirúrgicos, melhoria, isso é uma questão física. O Valfredo Gugel é até mais difícil de fazer, porque não tem mais espaço físico. O único espaço físico que tem para o Valfredo Gugel é ocupar o lugar da Caern, que é ali do lado. Se eu fizer outro hospital em outra região, que isso também é uma necessidade de politrauma, a gente vai perder a sinergia entre os hospitais. A sinergia é a mesma administração, mesma lavanderia, mesma parte de alimentação para 2 hospitais diferentes. Isso é aumento de custo. Entenda? Isso é aumento de custo. Eu quero reduzir custo, eu quero ser eficiente. Então, tira a Caern dali, que no nosso plano de governo tem a privatização dela, e através da privatização gerar muito mais arrecadação, recursos para que reinvista no Estado, principalmente na parte de infraestrutura, para que a gente possa atrair investimentos cada vez mais. Ninguém quer investir no nosso Estado, por quê? Porque falta muita coisa para ser feita há anos. Então, voltando para a questão dos hospitais regionais, são 8 regiões, 2 eu já citei, Tarcísio Maia e Natal, o Valfredo Gugel, sobraram 6, concorda? Já pensou a gente pegar um hospital como esse, redimensionar o trabalhador da área de saúde, cumprir o que o Ministério da Saúde quer? 2 lá cirurgiões, um anestesista, um ortopedista, 2 enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem no pronto-socorro, para que a pessoa seja atendida, redimensionou, reestruturou, pegou os equipamentos e colocou, porque dentro dessa reestruturação tem os equipamentos também que são sem usar nos outros hospitais. Coloca esse e dá um mínimo de resolutividade dentro daquela área para evitar que parta para esses 2 polos. Que você segure ali, e muitos dos casos são casos clínicos. Casos clínicos que deveria ser evitado, mas nem isso estão fazendo. Nem isso, Carol, conseguem fazer. Aí sobrecarrega a estrutura dos hospitais regionais, como Tarcísio Maia e Valfredo Gugel, com politrauma, com AVC, com infarto, com dedo quebrado, com maxilar fora do lugar. Quer dizer, são muitos casos que deveriam ser resolvidos em outros hospitais, mas hoje a gente não tem essas especialidades em outras unidades regionais. Candidato, em que consiste a desestatização que o senhor cita no seu plano de governo? Bom, privatizações de algumas empresas que, no meu ponto de vista, pode até ser rentável no papel. Vamos citar a Caern. Ah, ela está dando aí superávit, ela está dando aí lucro, ela está dando aí uma arrecadação boa, certo. Mas dentro dessa arrecadação, ela esconde que o serviço não é tão bom. Que ela não diz que perde 56% da distribuição de água. Então, ela poderia ser mais eficiente, ela poderia ser melhor. Então, ela passaria, estou dando um exemplo só, ela passaria por esse estudo, por esse levantamento, para ver essa viabilidade dessa passagem para a iniciativa privada. Isso geraria mais emprego, isso geraria até mais recursos. Mas é algo tão essencial, a água, né? Ela não vai deixar de existir. Ela não vai deixar de ser essencial porque é até constitucional, é até por lei, entendeu? O acesso a ela. O lance é melhorar os serviços, ter um maior capital para reinvestimento no Estado e gerar emprego pela iniciativa privada. O Estado é muito grande, é muito pesado. O Estado está muito obeso. Não tem como manter mais 72% só disso. Tudo que se arrecada é para o servidor, entendeu? Nada contra o servidor, nada contra, mas a gente quer ali, ó, aliviar o peso para dar para a iniciativa privada uma melhor administração. Da mesma forma, os ativos que o Estado tem, cerca de 3 mil. Vamos falar aqui do turismo. Alguns pontos turísticos que deveria passar para a iniciativa privada em parcerias para que ela faça essa gestão. A iniciativa privada fazendo essa gestão, eu também diminuo o gasto e posso até aumentar a minha arrecadação. A rodoviária daqui, que dizem que é um caos, a lá de Natal já é uma concessão. Por que a gente não faz a mesma coisa aqui com esses ativos públicos, com esses patrimônios públicos? Dentro do turismo, Cajueiro, centro administrativo, ali o centro de convenções, o Forte, a Rampa, que passou agora por um escândalo de 6 milhões, né, de margem de corrupção. Por que a gente não passa isso para o público-privado?
pegar também dentro desse patrimônio público que muitas vezes é inutilizado, Vanúvio, e passar para a iniciativa privada. Quando eu falei que tem uma ideia de mudar o centro administrativo de Natal para uma área periférica, para uma região que leve mais acessibilidade, mais recurso, mais infraestrutura para essas regiões, porque onde está o poder público, necessariamente vai ter que ser melhorado ali. E fazer o que com a atual área do centro administrativo? Então, passar para a iniciativa privada para que ele desenvolva através de construção civil, pode ser shopping, pode ser apartamentos, pode ser... Eu não sei o que a iniciativa privada vai fazer, mas a iniciativa privada, eu quero em troca um hospital com 300 leitos. Hoje custa 300 milhões para fazer. O terreno paga, o próprio centro administrativo, iniciativa privada, eu quero fazer uma troca. A gente cede o terreno, ele dá o terreno, e você constrói para a gente hospitais, você constrói para a gente centro administrativo, você melhora nossas escolas. O que não pode é ficar com áreas valorizadíssimas, como tem Rio Grande do Norte afora, inúteis, sem gerar riqueza para o próprio Potiguar. No minuto que passa para a iniciativa privada e ele constrói qualquer coisa lá, já está gerando emprego. Já está gerando emprego. Depois vai gerar o quê? Dependendo do que ele vai fazer. Se for um shopping, vai gerar muito mais emprego ainda. Vai gerar muito mais ICMS. Se for moradia, vai gerar consumo de eletricidade, ICMS. Vai gerar IPTU. Vai gerar tanta coisa que você não tem ideia. O que não pode é ficar da forma atrasada como é. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, a gente volta e conversa mais com o candidato Capitão Stevenson.